Então nós vamos fazer agora um outro exemplo sobre equivalência de capitais, só que agora com foco em determinar o valor da taxa de juros. Como que a gente faz para determinar o valor da taxa de juros em uma determinada situação de compra, tá? Bom, o problema ele é bem claro e bem simples também de entender. Uma loja oferece duas opções de pagamento: à vista com 10% de desconto ou em duas prestações iguais, sem desconto, sendo a primeira paga no ato da compra. Certo? Então essa é a situação. A pergunta é: qual a taxa mensal dos juros embutidos nas vendas a prazo? Então olha só, a pergunta dele é: qual a taxa mensal dos juros embutidos? Beleza? Então é essa pergunta que a gente tem que responder. Ou seja, lá na formulinha dos juros compostos, o que a gente tem que achar é o I. É isso que ele quer. A letrinha I representa a taxa de juros. Bom, para a gente relembrar algumas coisas, o que nós temos que ter claro é o seguinte: montante a juros compostos é o capital inicial que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado ao prazo, certo? No caso aqui o nosso prazo é mensal. E aí a gente associa essa taxa a uma outra ideia de capitais equivalentes, né? Ou a gente pode pensar como o valor futuro, que é o montante, né, adquirido futuramente, é igual ao valor atual que multiplica 1 mais I elevado a N. Tá? Como eu quero saber a taxa de juros embutidas atualmente, como que eu faço? Olha, o valor atual, ele vai ficar como? Basta eu passar esse cara que está multiplicando, dividindo, então eu tenho que o valor futuro fica dividido pelos juros no período de N meses, no caso aqui, certo? Então quer dizer, eu peguei o meu valor futuro e trouxe ele para a atualidade, tá? Então quer dizer, quanto que vale o meu dinheiro que valia um determinado valor há 1 ou 2 meses, quanto que ele valeria hoje? Essa é a pergunta, tá? Lembrando que, como eu já comentei nas aulas passadas, o valor do dinheiro ele muda ao longo do tempo. O que vale hoje R$100 não vale daqui a um mês mais R$100, tá? Isso depende de vários fatores externos, como inflação e outros componentes que aí fazem com que o seu dinheiro perca ou ganhe valor, tá? Bom, então vamos lá. O que eu sei é o seguinte: a primeira possibilidade de pagamento aqui e a segunda, nós vamos colocar uma linha do tempo para representar essas duas formas de pagamento. A primeira é o seguinte: no ato da compra, ou seja, no período zero, o ato da compra é o período zero, né? Ele vai lá e paga um determinado valor pelo produto. Então, aqui a gente vai supor que esse produto vale R$100, tá bom? Então, ó, a gente vai fixar o preço a R$100, certo? Para ficar mais fácil de fazer compra, tá bom? De fazer conta, no caso aqui dessa compra, tá? Então, ó, fixando o valor de R$100, lembrando também que tudo que eu vou fazer aqui não depende desse valor fixado, certo? Não depende. Você poderia escolher qualquer valor aqui, por isso mesmo, como não depende desse valor, eu estou escolhendo o 100 para ficar mais fácil de fazer conta, tá? Então, quer dizer, a primeira situação seria como? Olha, a primeira situação, ele pagaria à vista com 10% de desconto. Como que a gente faz essa conta? Lembra como que a gente faz essa conta? Temos duas formas de fazer essa conta, né? A primeira é você pensar no seguinte: se você tem R$100 e
e você tem 10% de desconto, significa que você não vai pagar pelo produto inteiro. Você vai pagar apenas 90% do valor. Então você vai lá e multiplica por 0,9, que dá R$90. Certo? A outra maneira de fazer é um pouco mais demorada, mas também você pode utilizá-la, que é o seguinte: o valor inteiro menos 10% do valor, né? Que ficaria 100 menos 10, que também dá 90. Então aqui independe um pouco de como você vai fazer essa conta, tá? Eu prefiro fazer essa daqui que é um pouco mais rápida, né? E evita erros, porque quanto mais conta você faz, mais a probabilidade de você errar, tá bom? Bom, então o primeiro caso seria esse: você vai lá, compra o produto, né? Tem 10% de desconto, pronto, pagou R$90, vai embora. Agora, o segundo caso é o seguinte: o segundo caso a gente tem a compra feita em duas prestações, certo? Iguais, né? Então quer dizer, não tem aquele negócio de dar entrada de 10%, não. Você vai pagar duas prestações iguais, sendo que uma é no ato da compra, ou seja, você comprou o produto, você vai pagar, né? E a outra depois de um mês, certo? Bom, então se você comprou um produto de R$100, você vai pagar duas de 50, sendo que uma é no ato da compra e a outra é depois. Beleza? Olha, então quer dizer, se a gente quer calcular agora a taxa de juros, a gente tem que equacionar o que a gente tem aqui no caso. Tá? Como que a gente faz isso? Bom, eu tenho que pegar e olhar para essa formulinha aqui, né? Então, olha só. Eu vou pegar no período 90, né, que é o valor no instante zero, ou seja, no período zero, no ato da compra, certo? E aí eu tenho o seguinte: 50 ficaria assim, ó. Essa daqui eu vou colocar completa para você enxergar. 50 dividido por 1 mais i elevado a zero, né? Porque, ó, R$90 está aqui, certo? Agora, no período zero, eu estou calculando esse valor atual no período zero. Então, ficaria com n igual a zero, mais o valor calculado no primeiro período, seria um mês após. Então, 1 mais i elevado a 1. Né? Essa seria a história. Bom, aí vem a pergunta: eu sei a taxa de juros? Não. Aliás, a taxa de juros é exatamente o que eu quero achar. Né? Então, quer dizer, eu tenho que achar esse i aqui. Bom, então vamos dar uma arrumada nessa equação para ver se a gente consegue isolar o i. Se eu arrumar essa equação aqui, eu vou ter o seguinte: eu vou ter 90, certo? Igual qualquer coisa elevado a zero é 1. Né? Então isso daqui, ó, dá 1. E 50 dividido por 1 é 50. Mais o 50 dividido por 1 mais i elevado a 1 é o próprio i mais i. 1 mais i, né? Então o 50 vem para cá, vira menos 50. Certo? Então, eu vou ter o seguinte: 90 menos 50 desse lado igual a 50 dividido por 1 mais i do outro. 90 menos 50, 40. Igual a 50 dividido por 1 mais i. Olha, aqui a gente pode dividir ambos os lados por 10, né? Se eu dividir aqui ambos os lados por 10, por quê? Porque aí eu diminuo o número, né? Ó, 50 fica 5 e 40 fica 4. Então agora, o 1 mais i, ele está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Ou a gente pode pensar o seguinte: para ficar mais fácil, isso aqui é 4 sobre 1. Então eu inverto as duas frações. Então eu vou ter 4 sobre 1 fica 1 quarto, igual
a 5 dividido por 1 mais i fica 1 mais i dividido por 5. Né? Passo o 5 que está dividindo, multiplicando. Então eu vou ter o seguinte: 5 quartos igual a 1 mais i. Bom, mas 5 quartos é 5 dividido por 4, que a gente pode fazer aqui no cantinho, né? Ó, 5 dividido por 4, então eu tenho 1 e sobra 1. 0, aqui dá 2 e sobra 2. 0 e aqui dá 5. Então, eu tenho esse número aqui como sendo 1,25. Né? Como eu quero achar o i, eu pego o 1 que está aqui e jogo para o outro lado. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter i igual a 1,25 menos 1. 1,25 menos 1 dá 0,25. Certo? Bom, o que significa 0,25 em porcentagem? Significa que a prazo, então, ó, a prazo, a loja cobra 25% de juros ao mês. Certo? Então, quer dizer, você pode pagar à vista em 10%, com 10% de desconto, ou você vai pagar a prazo com uma taxa de juros de 25% ao mês.